um corpinho sem cabeça. O corpo pertencia a uma menina de aproximadamente 2 anos de idade. Feliz Dia das Crianças, pessoal! Bem-vindos ao último vídeo do nosso especial do Dia das Crianças. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Pauline Picard. Como sempre, antes de começar, tenho que pedir para você se inscrever no canal e também tenho que dizer quais são os gatilhos do vídeo de hoje. Ele vai ficar bem pesado, mas também bem misterioso. A gente vai falar sobre um possível sequestro, desaparecimento de uma criança, morte de criança e também decapitação da criança. Então, vamos com calma. Tudo aconteceu no ano de 1922. François e Marianne Picard viviam com seus 9 filhos em uma fazenda nas montanhas de Saint-Rival, na França. A menina mais nova da família, Pauline, tinha 2 aninhos, quando desapareceu no dia 6 de abril de 1922. Sua mãe, Marianne, estava fazendo jantar e o seu pai estava trabalhando. Pauline brincava com os irmãos no quintal. O François se lembra de ter visto suas filhas, todas as meninas, indo em grupo ver os cavalos que a família tinha na fazenda. E mais de 1 hora depois, era hora de comer, mas as irmãs voltaram sem a menina mais nova, sem a Pauline. Elas não sabiam onde estava a Pauline, então o pai correu para chamar a polícia. Já estava anoitecendo e tinha uma tempestade chegando. A Pauline só tinha 2 aninhos, as chances dela sobreviver a uma noite assim não eram grandes, mas mesmo assim, infelizmente, também por causa dessa tempestade, a polícia decidiu só procurar por ela no dia seguinte. Ao amanhecer, toda a vizinhança já tinha sido avisada e mais de 150 pessoas participaram das buscas. Cães de caça foram colocados à sua procura, mas não pareciam localizar o cheiro da Pauline em lugar nenhum. Foram dias rondando a fazenda, as casas, as áreas de maior vegetação, mas nenhum sinal dela. Eventualmente, os pais agradeceram à comunidade pela ajuda e as buscas foram encerradas. Talvez a Pauline tivesse sido morta por um animal, levada para longe por um sequestrador ou simplesmente tenha se perdido nas montanhas. Mas a família tinha uma fazenda para manter e outros 8 filhos para cuidar, né? Então, eles seguiram em frente, em luto, pela menina mais nova. Mesmo assim, policiais decidiram investigar melhor esse desaparecimento, acreditando que a menina, sim, pode ter sido sequestrada. Um vizinho da família que já havia sido preso por um crime violento foi entrevistado. Ele não tinha um emprego fixo, era do tipo que aceitava serviços aqui e ali, e naquela manhã ele tinha trabalhado na casa da família. François disse que aquele senhor gostava de dar doces para as crianças e que ele não participou das buscas pela Pauline. Ele acabou sendo liberado porque confirmou que estava em outra fazenda naquela noite, quando ela desapareceu. Um vendedor ambulante local também se tornou um suspeito. Eu não encontrei o motivo, mas ninguém sabia onde ele morava, então ele nunca nem foi entrevistado pela polícia. Ele só, sei lá, ele aparecia de vez em quando para vender produtos e, sei lá, se tornou suspeito. A família tentava seguir em frente, até que no início de maio, menos de 1 mês depois, notícias surgiram vindas da cidade de Cherbourg, a 400 quilômetros da fazenda. Uma menina de 2 aninhos havia sido encontrada andando por lá sozinha e foi deixada em um convento, enquanto a polícia tentava descobrir quem ela era. Um retrato da menina foi mostrado para os pais e eles disseram que com certeza era a Pauline. Ninguém imaginava como a menina foi parar tão longe, mas isso não importava naquele momento, né? Os pais estavam muito felizes em rever a sua filha. Depois de uma longa viagem de trem, eles foram até o tal convento e confirmaram, com certeza, era ela. Porém, a Pauline estava mais quieta que o normal, mais magra, e ela não parecia se lembrar dos pais, o que era compreensível. A menina tinha só 2 aninhos e provavelmente não vinha comendo direito desde o seu desaparecimento. E a sua memória poderia estar um pouco embaçada por causa desse tempo sem ver ninguém conhecido. Os policiais disseram que a menina não disse uma palavra desde que chegou, desde que foi encontrada na rua. O que os pais também achavam estranho, já que a Pauline, ela sabia falar. É claro, ela não tinha o vocabulário, já que ela tinha 2 anos de idade, mas ela adorava conversar. As roupas que ela vestia quando foi encontrada também foram entregues aos pais e estavam em ótimas condições, eram roupas muito bonitas, mas não pareciam ser as roupas de uma criança que ficou 1 mês andando por aí sozinha. Além disso, não eram as roupas que a Pauline vestia quando desapareceu, o que, mais uma vez, podia indicar um possível sequestro. Agora, o mais estranho era que ela não parecia entender a língua da sua família.
todo mundo achou bem estranho. Ela não parecia mais entender as palavras dos pais, quando os pais conversavam com ela. Eles falavam um dialeto céltico, muito comum na sua região, mas a menina não compreendia. Mesmo assim, eles olharam pro rosto e era ela? Os pais tinham certeza? Ela tinha os mesmos dentes, as orelhas, os olhos da mãe. De acordo com o François, ele reconheceria aqueles olhos em qualquer lugar. O casal foi convidado a passar a noite no convento, passar mais tempo com a menina, e eles poderiam decidir se era ela até o dia seguinte, se a levariam para casa ou não. Bom, a noite passou e a Pauline estava bem mais apegada ao pai, mas ela ainda não reconhecia bem a mãe. O François disse que tinha certeza que era sua filha e convenceu a esposa a levá-la para casa. Policiais os acompanharam na viagem de trem de volta para casa, na qual Pauline disse suas 3 primeiras palavras compreensíveis desde que foi encontrada: sim, não e papai. Dia 11 de maio de 1922, a Pauline se reuniu com os irmãos. Ela também não parecia se lembrar deles, mas ela logo ficou feliz em ter amigos para brincar. Algo muito interessante é que ela tinha animais favoritos na fazenda, e o nome desses animais ela se lembrou de cara quando chegou. Os vizinhos vieram ver a menina, todo mundo concordava que era a Pauline. Era o rosto da Pauline, sabe? Ela só estava um pouco quieta, um pouco mais quieta que o normal. Mas quem sabe o que aconteceu com ela naquele mês que ela ficou desaparecida, né? O importante é que ela estava de volta em casa com a sua família. Os pais começaram a se preocupar quando perceberam que a Pauline estava demorando para recuperar o peso. Ela também parecia sentir fraqueza nas perninhas, que tremia muito às vezes. E quando isso acontecia e alguém a pegava no colo, a menina arqueava as costas para trás, ela se jogava para trás, quase como se tivesse um espasmo, e eles ficavam preocupados com isso. O médico da cidade foi chamado várias vezes desde o seu retorno, e ele também concordou que era ela. Esse é o médico que literalmente fez o parto da menina, então conhecia aquele bebê, mas ele disse que sim, a saúde dela estava bem debilitada. Ele decidiu que era só má nutrição e o choque, né, o choque de ser levada de casa e voltar um mês depois. Ela provavelmente passou um mês cercada de desconhecidos, ela só precisava de boa comida, amor, carinho, luz do sol, e logo ela seria tão saudável quanto seus irmãos. A Pauline também foi levada até o estábulo, onde acredita-se que ela foi levada ou sequestrada, e foi descrito que ela ficou muito nervosa, ela começou a chorar, e com certeza tinha alguma coisa lá que assustava ela, talvez a memória do que aconteceu com ela, mas ela tinha só 2 anos de idade, ela não sabia falar, então era difícil saber exatamente o que aconteceu. Ela não tinha ainda como dizer para as pessoas: ah, isso aconteceu comigo, essa pessoa me levou. Ela não falava ainda, só demonstrava que estava assustada lá dentro. Como eu disse, muitos vizinhos apareceram para vê-la com o seu retorno. Muitos traziam presentinhos ou doces, e um deles, um cara chamado Yves Martin, fez uma coisa muito estranha quando a viu. Esse cara parecia incrédulo que a Pauline tinha retornado. Ele ficou pálido quando a viu. Ele se virou para ir embora, mas antes ele olhou para Marianne, a mãe da menina, e disse: Deus é justo. Eu sou o culpado. E foi embora. E foi isso. Agora, esse cara já era considerado muito estranho, ele já era o tipo de pessoa que solta frases aleatórias, então eles não ligaram pra isso. A Pauline também não parecia reconhecê-lo, ela não parecia sentir medo dele. Tudo bem. Porém, 2 semanas se passaram e uma coisa muito estranha, muito assustadora aconteceu. Um fazendeiro local havia encontrado um amontoado de roupas infantis na beira da estrada, em frente ao seu terreno. Quando foi checar para ver o que era, ele encontrou um corpinho sem cabeça. O corpo pertencia a uma menina de aproximadamente 2 anos de idade. Quando policiais fizeram uma busca no terreno, um crânio foi encontrado a alguns metros do corpo, assim como o cabelo loiro. Pauline havia sido a única criança que desapareceu recentemente na região, então mesmo com o seu suposto retorno, seus pais foram chamados. Marianne e François confirmaram que as roupinhas encontradas pertenciam a Pauline. O corpo e o crânio foram levados e a necrópsia foi feita. Estranhamente, a cabeça não pertencia àquele corpo. A cabeça pertencia a um homem adulto e ele nunca foi identificado. A teoria do perito foi que aquela menina faleceu de fome. Seu corpo foi arrastado por raposas que por algum motivo levaram só a sua cabeça. Eram os anos 20. Eu não sei que evidências ele tinha para determinar isso. Além disso, ele confirmou, ele disse: não, com certeza, essa é Pauline Picard.
Como? Da onde? Não faz sentido. Pra mim não faz o menor sentido. Policiais confirmaram que o terreno onde o corpo foi encontrado tinha sido vasculhado na época em que a Pauline desapareceu. Então, o corpo foi deixado lá depois das buscas. Depois até talvez do retorno da menina. Além disso, naquela vizinhança, todo mundo conhecia a Pauline. Como pode ninguém tê-la visto andando por aí, ou seu corpo sendo arrastado por raposas? O corpo e as roupinhas dela estavam na beira da estrada. Como que ninguém viu isso antes? Era a estrada, era caminho para a fazenda daquele homem que a encontrou. Ou seja, muita gente não acreditou na ideia de que ela só morreu de fome e foi decapitada por raposas. Além disso, tempos depois, né? Pessoas disseram que raposas não vão arrancar a cabeça de uma criança, elas vão muito provavelmente comer os órgãos. Eu sei que isso é muita informação, é meio nojento, mas animais fazem isso. Bom, a polícia na época decidiu que uma nova investigação deveria ser feita. O primeiro suspeito a ser apontado foi Yves Martin, né? Aquele cara que disse: Deus é justo, eu sou o culpado. Yves tinha recentemente sido admitido em um hospital psiquiátrico, dias antes das investigações começarem, e a polícia não pôde falar com ele, porque ele não podia ver ninguém dentro do hospital. Bom, no fim, sem mais suspeitos, eles encerraram o caso dizendo que foi uma morte acidental e que aquela era a Pauline, a menina morta era a Pauline. O que eu achei bizarro, eu achei que prova eles tinham disso? Nenhuma. E o que eu achei mais estranho ainda é que a família acreditou, ou no mínimo teve que aceitar isso. Marianne, François, os 8 irmãos aceitaram que o corpo era da Pauline. Eles enterraram o corpo e a lápide dizia Pauline Picard. Mas então, quem era a menina que eles levaram pra casa? Quem era essa menina igual a Pauline, idêntica a Pauline, que eles levaram pra casa? Bom, nesse tempo, junto com os pais e os irmãos, essa nova menina, ela estava muito apegada à família. E todo mundo dizia que ela estava criando, desenvolvendo a personalidade da velha Pauline. Ela recebeu um novo nome, Louise, e infelizmente os policiais declararam que, como aquela criança não pertencia àquela família, ela devia voltar pro convento. Não deram nem a chance dos pais de tentar adotar essa menina. Ela simplesmente tinha que voltar pro convento. Então sim, os pais tiveram que levar a menina de volta pra Cherbourg. Foi muito triste pra todo mundo. A menina era muito apegada à família e relatos dizem que ela chorou muito quando foi deixada no convento novamente. Bom, a Louise, né, novo nome, ela foi deixada lá e ninguém foi mais procurar por ela. Infelizmente, como eu disse, a família não pôde adotá-la e ela faleceu 1 ano depois, quando pegou sarampo. Essa é a história. Muito triste. E me digam o que vocês acham. Porque tem até hoje gente que acha que essa menina, igual a Pauline, de acordo com os pais, de acordo com os irmãos, igual a Pauline. Muita gente que acredita que ela não era a Pauline. Mas eu fico chocada. Eu acho que eles não erraram. Eu acho que era a Pauline, sim. Eu acho que ela foi sequestrada naquela noite no estábulo. Ela foi levada para outra cidade, talvez por um vizinho, talvez por um desconhecido, mas as suas roupas foram trocadas. Eles podiam querer vender a criança, queriam, né, fazer alguma coisa com a criança, mas eu acho que ela foi deixada em um lugar com outras crianças. E as roupas foram trocadas justamente para as crianças não serem reconhecidas tão facilmente por usarem as roupas de casa, né? E aí esse outro corpo decapitado que estava usando as roupas dela, talvez pertencesse a uma dessas outras crianças, que para que não fosse reconhecida, faz muito sentido, foi decapitada, para que ninguém soubesse quem era essa menina, realmente. E eu não sei com que cara de pau, a pachorra que esse médico teve, que olha, que raiva que me deu. Eu fiquei muito frustrada, sério, lendo isso. Várias pessoas falando sobre esse caso. E esse médico não tinha nenhuma prova de que era ela de verdade, a não ser as roupas. É ela. Como que você sabe? Eu fiquei muito chocada. Sério, ele não tinha impressão digital, obviamente. Ele não tinha DNA. Ele não tinha nada pra comparar. Eram os anos 20. Eu não sei de onde ele tirou a certeza de que era ela. Se os pais literalmente olharam pra criança, a família olhou pra criança, os vizinhos, o médico que fez o parto da menina, olhou pra ela e disse: ela só não tá bem, ela tá mal nutrida, mas é ela. Que autoridade tinha esse perito que fez essa autópsia num celeiro à luz de vela, pelo que eu li, pra dizer que era Pauline. E tirar a outra menina, Louise, agora, da família. E aí a menina morreu. A menina morreu, não deixaram nem adotar ela, mesmo estando perdida há 1 ano. A menina pegou sarampo e morreu. Eu fiquei muito indignada, a história é muito triste. Então, me digam as suas teorias, me digam se eu tô exagerando nessa ideia, mas eu realmente acho assim que esse médico... Nossa, alguém tinha que prender esse homem. Da onde que ele tirou as informações, assim...
Enfim, esse foi o último vídeo do especial de Dia das Crianças. Eu não acredito que eu consegui terminar. Como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até o fim. Muito obrigada por deixar o like, o comentário e por se inscrever no canal. Se você gostaria de mandar um pix, tá passando aqui embaixo, você também pode mandar o valeu, que é um coraçãozinho. Ou você pode se tornar membro do canal. Muito obrigada, Stephanie Zuma Lacerda, Gabi Colasso, English Teacher, e Carolina Amorim, por serem membros do canal. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por assistir. E eu vejo vocês daqui a alguns dias, que eu vou precisar de um descanso, que isso aqui me tomou bastante tempo. Mas eu vejo vocês daqui a alguns dias com o próximo vídeo. Tchau!